Bom, pessoal, aqui quem fala é Felipe Pires, professor de Metodologia Científica, e este vídeo é sobre a estrutura do trabalho acadêmico. Pois bem, a NBR 14.724, ela traz este gráfico. Este gráfico é muito importante que vocês analisem ele bem, porque ele vai trazer todas as partes das quais se compõe um trabalho acadêmico. Em primeiro lugar, um trabalho acadêmico, ele possui uma parte externa, que é composta da capa e da lombada. Quando você pega um trabalho, né, você vê que ele contém uma capa. Aquela capa, né, é considerada uma parte externa, né, é o que está para fora ali do trabalho. E você tem a parte lateral, quando ele é encadernado numa brochura, numa capa dura, você tem a parte lateral que é uma lombada, que é chamado. E aí você vem para a parte interna, que são as folhas de papel propriamente ditas. Então, você tem aqui os elementos pré-textuais, ou seja, são aqueles elementos que vão vir antes do seu trabalho de fato, né? E aí, nesses elementos pré-textuais, você tem a folha de rosto, a errata, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário. Ou seja, se o estudante quiser, ele cansa o avaliador antes mesmo de entrar no trabalho propriamente dito. Ele coloca tudo isso aqui, mas nem tudo isso é obrigatório, né? Aí você tem os elementos textuais, que esses elementos textuais, eles, eles são o seu trabalho propriamente dito, né? Então, o seu trabalho, todo trabalho acadêmico, seja um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um artigo acadêmico ou científico, ele é composto de três partes. Você tem uma introdução, onde a pessoa que escreve o trabalho vai introduzir o trabalho, né? Vai dizer sobre o que é aquele trabalho. Você tem um desenvolvimento, que é de fato o trabalho que foi feito, né? A descrição do que foi feito. E você tem a conclusão, que é aquele ponto final onde você quis chegar durante todo aquele tempo. Então, dito de outra maneira, um trabalho acadêmico, ele é feito de um questionamento que vai vir na introdução. Ali será feito um questionamento, uma pergunta, né? O que é que eu quero descobrir? Aí você tem em seguida o desenvolvimento, que é de fato o trabalho que foi feito, né? Você tem a descrição do trabalho que foi feito com o intuito de responder àquele questionamento que você fez. Quais foram os meios, né, que você percorreu para responder àquele questionamento? E aí você tem a conclusão, que é de fato a resposta daquilo que você procurou, né, desenvolver. E aí você tem os elementos pós-textuais. Vem depois do seu trabalho propriamente dito. Você tem aqui nos elementos pós-textuais as referências, o glossário, o apêndice, anexo e o índice. Muito bem. É interessante que vocês peguem na NBR 14.724 este gráfico e peguem alguns trabalhos acadêmicos na internet, algumas teses, né, algumas monografias. Façam uma comparação, veja lá quais partes a pessoa fez, né, como é que é feito.
e como aquilo foi estruturado, né? Dê uma olhada por alto nisso. E para finalizar, você pode perceber que existem partes